E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje eu venho trazer mais um tema de desenvolvimento masculino, de experiência de vida. E é um tema muito contraditório, porque conforme está aqui na thumbnail, eu só fui bem sucedido depois que eu abandonei o meu mestrado. Por incrível que pareça. E é isso que eu vou tratar hoje com vocês. Então vamos lá. Vamos recapitular um pouco do que eu já venho falando nos últimos vídeos. Fui um jovem que saiu do interior, foi para uma cidade do interior, mas uma cidade maior, morar sozinho, fazer faculdade, se desenvolver como homem. Que o jovem do interior ele só tem duas opções. Ou ele vai fazer faculdade fora, em uma cidade melhor, ou ele vai continuar na cidade que ele está e trabalhar, dependendo da cidade, do padrão de emprego da cidade, com subempregos, ou ele vai fazer faculdade. Dificilmente você vai ver um jovem de 16 anos, assim como eu, que não tive padrinho, não tive pai rico, mãe rica, conseguir um emprego muito top em cidade pequena, sem uma faculdade. Eu vejo muita gente no YouTube falando assim, fazer faculdade em 2024 é coisa do passado. Talvez para quem mora em uma cidade muito top, tipo numa metrópole, vale a pena sim você não fazer faculdade. Para mim que saiu do interior, ou eu saía para virar homem de fato, porque o homem ele só vira homem depois que ele cria responsabilidades, que ele passa a morar sozinho, que ele tem seus perrengues de vida adulta, que ele aprende a solucionar problemas da vida adulta. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar que eu moro com os meus pais, mas foi fundamental para formar a minha personalidade morar sozinho. Nesse ponto eu super concordo com fazer faculdade. Então assim, saí com 16 anos do interior, fui para o interior, fiz faculdade, estudei. Sempre tive a influência de estudar, sempre amei estudar, me desenvolver. Só que eu venho de uma família que a gente não tinha muita opção. É igual eu falei, se você já tem uma empresa, se o seu pai tem uma empresa, se sua mãe tem uma empresa, talvez não fazer faculdade seja uma boa opção. Mas para mim que não tinha nada, fiz uma excelente escolha em sair da cidade de onde eu cresci. Só que depois que eu me formei, que eu me especializei, já falei um pouco sobre as minhas especializações na área de educação física, eu recebi uma oportunidade de fazer mestrado. E quando eu vendi as minhas teses para a Universidade de Moscou, eu vi que eu tinha um grande potencial para pesquisa e para continuar minha carreira acadêmica e possivelmente virar um professor de universidade, que para mim ali ia ser o ápice profissional da minha vida, ser um professor de faculdade ou até mesmo um treinador olímpico, coisa que eu consegui alcançar depois. Isso aí vai ser um tema para um outro vídeo, mas tá, eu me satisfiz pessoalmente, profissionalmente, no aspecto assim. Eu cheguei em um patamar que nenhum colega meu de faculdade chegou. Que foi o quê? Me tornar um treinador olímpico. Nenhum colega meu conseguiu chegar nesse patamar profissional. Só que teve um porém nisso tudo. A potência do homem, o que diz a potência do homem é a sua masculinidade, a sua capacidade de resolver problemas e ganhar dinheiro. Se você é um jovem que quer ser um homem bem-sucedido, potente, você tem que fazer dinheiro. E educação física não me proporcionou isso. Por mais que eu estava no mais alto escalão, ganhei um pouco sim de dinheiro, já contei um pouco da minha história, mas aquele padrão de vida, para mim, que eu achava que era um alto padrão de vida, hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente. E uma verdade para vocês aqui: fazer faculdade não quer dizer, e ser um bom estudante não quer dizer que você vai ser bem sucedido financeiramente. E essa história de enfermagem por amor, educação física por amor, advocacia por amor, isso aí
é quem vive um conto de fadas ou é bancado pelos pais ou por alguém. Você, jovem mediano do interior, a gente fala um afegão médio, a gente que é da Red Pill, a gente gosta de usar esse termo. Você é afegão médio, assim como eu. Se grana não entrar, alguma coisa está errada. E aí eu observei que alguns colegas meus foram fazer mestrado, doutorado, e sei lá, pós-doutorado. E eu comparo o meu padrão de vida hoje com o padrão de vida desses meus amigos. E eu observo que eu, hoje, depois que eu abandonei minha área profissional, depois que eu abandonei meu mestrado, que eu observei que o mestrado, para mim, ele só ia valer a pena se eu fosse para uma cidade maior. Porque o que acontece? Quando eu fiz minha especialização, eu era um profissional de mercado. Eu era aquele cara que atendia todo dia, o tempo todo. Eu tinha muitos clientes. Enquanto meus colegas que faziam mestrado, doutorado, não tinham metade do prestígio social e financeiro que eu tinha. Ah, mas o mestrado é a longo prazo. Tá, mas até quando? Eu tenho 26 anos hoje, eu acho que eu fui o aluno mais jovem da minha sala a formar em educação física. Hoje eles têm tudo mais de 30 anos e eu observo o padrão de vida deles e eu falo assim, não, esse cara aqui ele pode ter muito conhecimento, só que levem para a vida de vocês. Ter conhecimento teórico não é garantia de sucesso no mercado de trabalho. Se você não se posicionar, se você não ir para o campo de batalha, se você não errar, se você não arriscar, você não vai ser uma pessoa financeiramente e profissionalmente bem sucedida. Então essa história, vou ficar aqui fazendo um mestrado, um doutorado, ficar só na salinha e tal. Você contribui e muito para a sociedade, tá, em certa forma. Só que ganhar dinheiro que é bom, a não ser que você vire um professor de universidade. O problema é que, para um professor que está dentro de uma universidade sair, demora anos e anos. Para um mestre e para você concorrer com mais 200 mestres contra 100 doutores que estão sempre no mesmo nível que você. Hoje eu não atuo mais com educação física, mas se for pegar de conhecimento teórico, vamos botar numa balança aqui, conhecimento teórico e conhecimento prático, dificilmente no Brasil vai ter alguém com tanta bagagem profissional como eu. Não que eu seja convencido, mas com 16 anos eu comecei a trabalhar na faculdade, comecei a trabalhar na academia da faculdade, fiquei 2 anos, saí, já fui atender em várias academias, atendi vários tipos de clientes, com vários problemas. Eu era o cara que resolvia os problemas das pessoas. Como assim? O cara ia lá, treinava com personal que arrebentava o joelho da pessoa, arrebentava a coluna, arrebentava o joelho, ombro, tudo que vocês imaginarem de articulação, e eu ia e corrigia tudo. E aí quando esse meu aluno não tinha mais dor, ou resolvia o problema da dor dele, ele não me largava mais. Porque se ele me largasse, ele sabia que o outro profissional podia acabar arrebentando novamente com o corpo dele. E é o que mais tem hoje em dia no mercado de trabalho. E gente que nem é formada na área. Hoje em dia, para você ser médico, você precisa estudar medicina. Para você advogar, você tem que fazer advocacia e passar na OAB. Para você ser fisioterapeuta, você tem que estudar fisioterapia 5 a 6 anos. Agora, educação física, você não precisa estudar. Em tese você precisa, tá? Mas a realidade, eu aposto com vocês que 80% das academias hoje, se tiver um profissional formado, é muito. 1, 2. Isso em cidade grande, tá? Até em cidade grande. Então você não precisa estudar educação física para você ser professor de educação física. Infelizmente. E o CREF, não vou nem falar muito sobre o CREF. O CREF é a entidade que regulamenta e direciona o trabalho da educação física.
Infelizmente é uma área que hoje eu não recomendo mais para ninguém. Quando eu estudei educação física, era uma profissão muito modinha, estava muito em alta. Só que hoje você não precisa trabalhar, você não precisa formar em educação física para você trabalhar na área. Coisa que se você fosse um falso médico, em poucos dias você ia estar preso ou ia estar enrolando o cabelo das pernas porque estava exercendo uma profissão sem estar habilitado. E quando eu entendi isso sobre educação física, foi um dos maiores choques de realidade da minha vida. Porque eu fiquei 4 anos na faculdade, mais 2 anos de especialização, e ia começar meu mestrado para ficar mais 2 anos e meio fazendo mestrado, para me voltar para o mercado de trabalho sem experiência prática, né? Porque isso é um dos pontos que mais importa, é saber solucionar problemas na prática. Quando eu entendi isso, deu um boom na minha cabeça. Eu falei, nossa, cara, ferrou, educação física não vale mais a pena. E eu já estou vários anos fora de atividade da área. Na verdade eu atuo mais em escola, não na área que a maioria das pessoas querem, que é academia, né? Porque ninguém mais, tem pouca gente querendo ser professor de escola hoje em dia. Mas quando eu entendi isso, eu falei, o insight bateu na minha mente. Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou mudar esse tempo que eu me preocupei tanto em estudar a parte teórica e a prática? E isso me fez eu ficar um tempo bem pensativo. Eu fiquei, acho que talvez mais de ano pensando nisso, de como que eu ia solucionar esse problema, que não era tão problema assim. Todo mundo pode se reinventar ao longo do tempo, né? E é isso. Acho que o vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um like aí se você gosta do meu conteúdo. Valeu e até mais.